A paz do Senhor, irmãos do curso aí de teologia. Resolvi fazer esse vídeo pensando naqueles que não tiveram oportunidade de estar assistindo as últimas 3 aulas. E o meu intuito com esse vídeo aqui é estar dando um panorama de Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Então, eu usarei como texto base dos estudos que fiz nos Salmos e fiz em Eclesiastes e também Provérbios. Usei como apoio esse material, Introdução ao Antigo Testamento, do William Lassor, David Hubbard e Frederick Bush. Livro muito bom, que nos ajuda bastante, me ajudou bastante aí a elaborar essas aulas para os irmãos. Outro livro de apoio que eu usei foi a coleção dos comentários de Warren Wiersbe, na sua série dos livros poéticos. Outro comentário também que tem é esse comentário bíblico do Antigo Testamento, escrito aí também por esses 3 autores aí, Early, Ronald Bellen e Wayne Howard. Então vamos começar pelo livro de Salmos. Salmos, nós dissemos que os livros poéticos são muito queridos, né, por todos nós. Isso porque ele tem uma característica de identificação muito grande para todos nós. O livro de Salmo, mais ainda, é um livro talvez aí que seja considerado, e ele é considerado na verdade, como um livro até universal. Ele tem essa característica universal porque ele é lido geralmente aí dentro de todas as religiões, dentro da religião espírita, dentro do lado do cristianismo aí, a Igreja Católica. Todas as demais religiões, eles têm como base ler o livro de Salmos. E isso é tão certo que quando você pode ir na casa de qualquer pessoa, cristão ou não, geralmente você encontra a Bíblia aberta ali no livro de Salmos. Muitas das vezes no Salmo 91, muitas das vezes no Salmo 23. Mas uma característica é que o livro de Salmo ele se tornou meio que universal. Assim como a oração do Pai Nosso, ela se tornou uma oração universal, que é feita para se orar em grupos das mais variadas religiões. Assim também é o livro de Salmo. Ele tem essa característica universal, porque ele é um livro que tem uma identificação muito grande com os homens. Isso se deve a quê? Isso se deve, em primeiro momento, pela sua literatura. A sua literatura é poética, e o livro de Salmos ele se torna universal e ele se torna prazeroso também. Porque o livro de Salmos você não precisa recorrer ao seu contexto maior ou imediato, né, ou anterior, para poder entendê-lo, uma vez que ele é ali, né, são salmos, são textos que não são muito longos, né, claro, tirando o Salmo 119, e que realmente retrata algo da nossa vida cotidiana. Então o livro de Salmo, ele se torna prazeroso em se ler e tem essa característica universal porque se você está triste, por exemplo, você vai no livro de Salmo e você encontra um salmo de alguém que passou pela dor e pode tirar dali algumas lições de como essa pessoa enfrentou esse momento de dificuldade e a sua visão da realidade e a sua visão de Deus. Se você está frustrado, você abre no Salmo 73 e lá você vê um salmista frustrado com Deus,
com os ímpios, consigo mesmo. Se você está alegre, você abre no Salmo 122, onde Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você está precisando de um socorro e a vontade sua é clamar, Deus me socorre, você também vai encontrar um salmo onde Davi diz: Senhor, apressa-te em meu favor. E por essas características, nós amamos o livro de Salmo, porque ele realmente é o dar voz a nossas experiências humanas. O livro de Salmo fala aquilo que muitas das vezes não temos coragem de falar, queríamos falar, mas às vezes não temos ousadia para falar. E talvez também não sabemos como dizer. Por isso o livro de Salmo se torna um livro tão querido e tão universal. Quando nós vamos falar do livro de Salmo, precisamos de olhar sobre o seu nome. Da onde surgiu esse nome, a qual nós temos hoje no português, Salmos? Ou melhor ainda, como se chamava o livro de Salmos na Bíblia hebraica, como os judeus da época em que foi escrito chamavam o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é chamado na Bíblia hebraica de Terrilim, T-E-H-I-2-L-I-M, Terrilim. Esse salmo, essa palavra Terrilim, que diz dizer cânticos de louvor. Cânticos de louvor. Quando nós vamos para a tradução da Septuaginta, que é aquela tradução, a primeira tradução feita, do hebraico para o grego ali no período interbíblico, a Septuaginta traduz essa palavra Terrilim no hebraico para Psalmoi, P-S-A-L-M-O-I, Psalmoi, que quer dizer cânticos acompanhado por instrumento de corda. Então assim ficou Psalmoi no grego, Terrilim no hebraico, e na Vulgata Latina, que é a tradução mais posterior, que foi traduzida aí, para o latim, veio então Salmos, ou Salmoi, que no português ficou Salmos, que também quer dizer cânticos entoados com instrumento de corda. O autor do livro de Salmos é considerado como sendo Davi. Mas quando nós falamos de autoria na Bíblia, nós precisamos entender que autoria não quer dizer que toda a pessoa escreveu todo aquele livro, mas quer dizer que na sua grande maioria aquela pessoa foi o escritor daquele livro. Por isso Salmos o nome desse o autor desse livro de Salmos, ele é dado então a autoria para Davi. Por quê? Porque Davi foi o compositor maior desse livro aí, de Salmos. O livro de Salmos, então, nós precisamos entender que, já que Davi não foi que escreveu todo o livro, nós precisamos entender quantos salmos Davi escreveu. Davi escreveu 73 salmos, mas também teve Moisés, que escreveu o Salmo 90, Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127, Asaf escreveu 2 salmos, o Salmo 12, 12 salmos, quer dizer, Emã, depois nós temos Emã, que escreveu 1 salmo, Etan, que escreveu também um salmo, o salmo de número 89, e os filhos de Coré, que escreveram 11 salmos. E tem alguns salmos também que não tem assim uma autoria, ou a gente não tem uma autoria definida, igual o Salmo 119. Muitos atribuem a Esdras como escritor do Salmo 119, mas não temos certeza disso. Qual é a data então desses livros, desses salmos? Olha, a data dos salmos, elas são variadas aí, Por que são variadas? Porque se você olhar dentro de um contexto geral, pegando vários autores, então você pode ver que os salmos
de Davi foram escritas ali, né, numa data aí de 900 e alguma coisa e 30, né, 900, 890, ou, né, mas se você olhar Moisés, então, você tem que recuar o tempo, né, bem mesmo anterior ao período monárquico, quer dizer, dos reis. Se você for pensar que alguns salmos possam então ser atribuídos a Esdras, como o Salmo 119, então nós temos aí uma datação de 539 a.C., quer dizer, um período pós-exílico. Então, assim, a data ela é bem variada aí, embora seja considerado o período de Davi como a data mais certa aí. A divisão dos livros dos Salmos, ele pode... quando nós falamos como o livro de Salmo era dividido, o livro de Salmo era dividido em 5 grandes rolos. Alguns dizem que essa divisão era para se acompanhar o Pentateuco. A mesma divisão que haveria de ser feita no Pentateuco foi feita também nos Salmos. Por isso o livro de Salmo foi dividido em 5 grandes rolos. O primeiro rolo vinha do Salmo 1 ao Salmo 41. O segundo rolo vinha do Salmo 42 ao Salmo 72. O terceiro rolo vinha do Salmo 73 ao Salmo 89. O quarto rolo vinha do Salmo 90 ao Salmo 106. E o quinto livro, né, vinha do Salmo 107 ao Salmo 150. O livro de Salmos, ele é dividido por temas, para que possamos compreender melhor. São vários os temas que aparecem nos livros, nesses 150 salmos que nós temos, né, no grande rolo aí. Olha, o salmo existia o tema dos salmos de adoração. Esse salmo tratava do prazer em estar com Deus e na sua casa. Por isso esse salmo chamado de adoração sempre mostrava o templo como um lugar da adoração. E esse conceito no Israel antigo é bem se verificável, porque o lugar de adoração era o templo, ou o tabernáculo, ou diante de um altar. Isso é verificável quando nós vemos aquela indagação feita por aquela mulher samaritana a Jesus, lá em João capítulo 4, se não me engano. Ela vai dizer assim para Jesus: olha, aonde se deve adorar, Jesus? Os judeus dizem que é em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é em Gerizim. É porque Jerusalém é onde ficava-se, né, o templo, e Gerizim, os samaritanos tinham feito lá também no monte um templo para ficar aí rivalizando com o povo de Judá. E aí ela perguntou: aonde se deve adorar? Então eles tinham como adoração, ponto fixo, o templo. Então Jesus falou assim: olha, poxa, vai chegar o dia, na verdade já chegou, em que aqueles que adoram o Pai devem o adorar em espírito e em verdade. Quer dizer, Deus meio que rompe com essa cultura de adoração, tendo um lugar específico. Agora a adoração é feita em espírito e em verdade. Claro, isso não anula adorarmos o Deus em um lugar específico, mas que não temos mais um lugar específico como pressuposto para a não adoração. Então os salmos de adoração era intimamente ligada ao tabernáculo, ao templo. Exemplos disso nós temos o Salmo 122. Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por causa de que isso? Porque o lugar de adoração é a casa do Senhor. Nós temos vários salmos, né, que retratam isso, a adoração como a casa do Senhor. Outro tema que os salmos têm é o tema do louvor. Esse tema salmos, nós podemos achar aí vários salmos que engrandece a Deus e engrandece o seu caráter
a sua pessoa e engrandece também os seus feitos. Nós podemos achar assim, nós podemos achar o Salmo 103, por exemplo. O Salmo 103 diz assim: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista aí, nesse ato de louvor, ele vai bendizer a Deus, primeiramente pelo aquilo que ele é. Porque ele vai dizer, bendiga a minha alma. A primeira coisa que nós precisamos ver nesse salmo é que alma, no hebraico, é intestino, é entranhas. É aquilo que vem de dentro, é aquilo que marca aquilo que está dentro. Quer dizer, eu bendigo ao Senhor com tudo que está dentro de mim, com o centro do meu ser. No grego, alma, vem a palavra psique, né? No grego, que mas. Então, o salmista vai dizer, olha, bendiga a minha alma com tudo que eu tenho. Bendizo a minha alma. E eu bendizo a minha alma, tudo que eu tenho, a quem? Ao Senhor. Né? Bendiga a minha alma ao Senhor. Então ele vai adorar a Deus, ele vai louvar a Deus primeiramente com tudo que ele tem, e primeiramente também vai adorar a Deus pelo aquilo que ele é em primeira instância. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Nome indica caráter. Então o salmista diz, Senhor, eu bendigo ao Senhor primeiramente pelo aquilo que o Senhor é. Mas nós só bendizemos ao Senhor pelo aquilo que Ele é? Não. Bendizemos ao Senhor também pelo aquilo que Ele faz. E tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, no Salmo 100, novamente o salmista fala, bendiga ao Senhor. Então, a expressão de louvor no livro de Salmo é muito grande. É algo lindo, onde o salmista bendiga a Deus pela sua criação. Outro tema do livro de Salmos é os salmos de segurança, que mostra a proteção de Deus e os seus cuidados, né, quando o homem está em provação, a sua fidelidade de nunca desamparar o homem nos momentos da dificuldade. Um exemplo desse é o Salmo 125, o Salmo 126, o Salmo 102 e o Salmo 46. Temos também os salmos, outro tema no livro de Salmos, que são chamados de salmos penitenciais. Que tipo de salmos são esses? Esses salmos aqueles salmos que tratam de confissão de pecado, que fala da graça perdoadora de Deus. Esses salmos é aquele salmo onde os salmistas se quebrantam diante de Deus por um pecado cometido. E um que é um dos mais conhecidos de todos nós, dentro dessa categoria, desse tema, é o Salmo 51. E uma das frases mais lindas que Davi diz é que, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu conheço os meus pecados. O meu pecado, ó Deus, está diante de mim todos os dias. Todos os dias os pecados estão diante de mim. Isso, irmãos, é muito interessante, porque realmente, quando o homem se encontra em pecado, e claro, quando estamos falando possivelmente de um cristão, de alguém que tem esse temor de Deus, o pecado ele fica diante de você. Ele te acusa de noite. Ele está diante de você para mostrar o seu erro e para jogar-se na sua cara o seu erro. Mas Davi também diz assim, Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Então eu falarei aos pecadores acerca da sua palavra e anunciarei a tua lei. Os salmos penitenciais mostram a grande palavra que todos os homens, quando chegaram diante de Deus com o coração sincero, disseram: pequei. Também temos os salmos
imprecatórios. Esse tema no livro de Salmos, ele também aparece. Talvez esse seja um dos temas mais difíceis. Por quê? Que é imprecatórios? É aqueles salmos que trazem expressões de maldição, que mostram certo ódio na voz do salmista. E até um tom de vingança. Um exemplo disso que nós temos é o Salmo 137, se não me engano. É aquele salmo onde os salmistas estão ali no cativeiro e os soldados ali pedem que lhe toquem uma música para eles. E o salmista vai virar para eles e vai dizer assim: como poderei eu tocar um dos cânticos de Sião em terra estranha? Olha, que se apegue a minha língua ao paladar, se me esquecer de mim, ó Jerusalém, minha maior alegria. Mas essa não é aquilo que nos choca nesse salmo, mas sim aquilo que ele vai dizer posteriormente. Ele fala assim: olha, benditos serão aqueles que naquele dia pegarem os seus filhos e dar com ele nas pedras. Que expressão de ódio! Vai ser feliz o dia e feliz aquele que pegar os filhos dos babilônios e dar com ele nas pedras. Esse pensamento choca o espírito do Novo Testamento, não é? Isso choca-nos. Como o salmista pode ter tamanha ódio dentro da sua alma de falar: olha, pode pegar sua criança e dar com ele nas pedras, vai ser um dia de alegria. Mas, irmãos, precisamos entender que os salmos imprecatórios não quer dizer que são algo que Deus agrade por estar ali. Uma coisa que precisamos entender na Bíblia é que na Bíblia tem palavras que são normativas e palavras que são descritivas. Palavras que são normativas é aquelas que servem de regra para nós, de regra de moral, de conduta, regra doutrinária. Mas existe também descrição, palavra descritiva na Sagrada Escritura, que estão descrevendo e narrando o fato, não que estão validando como certo ou como errado. Um exemplo disso é a tentação de Jesus no deserto. Ali Satanás falou: olha, poxa, atraca-te daqui para baixo, pula, precipita-te desse precipício, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu favor, para que você não tropece nenhuma perna. Mas Jesus, não, peraí, também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. Quer dizer, a palavra de Satanás ali, ela é normativa ou ela é descritiva? Ela é descritiva. Ela está ali, ela nos ensina muitas coisas, mas ela não é uma norma para obedecermos aquilo que ele fala. Tá bom? Então os salmos imprecatórios nos chamam a atenção, porque vemos maldições sendo lançadas, vemos um ódio, mas isso a partir do narrador. Outro tipo de temas que temos no livro de Salmos é a sabedoria, ou os livros chamados de livros didáticos, porque a sabedoria na Bíblia, ela é uma sabedoria prática, não algo teórico, mas uma sabedoria que visa a prática. Esses livros visam nos ensinar muitas coisas. Que livros? Olha, nós temos aí um exemplo disso, o Salmo 1. Bem-aventurado, felizes, né? Bendito é o homem, o varão que não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores. Antes tem a sua lei, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nelas medita de dia e de noite. Então, olha para você ver, há um didatismo, há uma sabedoria nesse salmo de nos ensinar. Olha, aquele que anda no caminho da sabedoria, ou da retidão, ou observando os mandamentos do Senhor, ele vai ser plantado junto aos ribeiros d'água. E as suas folhas não vão cair, mas vão dar fruto no tempo certo. Olha, ele está dizendo o quê? Se você seguir ao Senhor, você vai viver uma vida de uma prosperidade espiritual. Mas se você teimar e andar no caminho dos ímpios, você vai perder. Então ele nos ensina alguma coisa. Outro salmo, outro tema no livro de Salmos, muito recorrente, é chamado de Salmos proféticos ou Salmos messiânicos.
onde a figura de Jesus, como a humilhação e a exaltação do Messias, como as tristezas presentes, né? Como o Messias como o rei de Israel aparece bastante. O Salmo 2, o Salmo 8, o Salmo 16, o Salmo 24, o Salmo 40, o Salmo 41, o Salmo 44, o Salmo 68, o Salmo 69, o Salmo 72. Todos esses mostram uma característica do Messias. E o último tema que eu quero falar é o tema chamado Cânticos dos Degraus, ou Cântico de Romagem. Talvez você já viu esse título nos Salmos aí na sua Bíblia, né? Esses salmos chamado Cântico de Romagem ou dos Degraus, alguns rabinos dizem que no átrio ou ali no templo se tinha 15, no átrio das mulheres tinha 15 degraus que esses poetas, músicos escreveram os seus salmos. E aí eles iam subindo esses degraus cantando, né, os salmos. Esses salmos também, muitos dizem que não, que esses salmos eram salmos cantados quando eles estavam, aqueles judeus que eram peregrinos, né, moravam em outros países, e na época da Páscoa, das festas do templo, vinham visitar então o templo para festejar na época de Páscoa, e vinham nessa longa jornada de caminhada entre o seu país e Jerusalém vinham se cantando esses cânticos dos degraus. O Salmo 134, o Salmo 120 são exemplo disso aí. Então, assim, o livro de Salmos, então, ele tem essa característica de livros, né, que se identifica conosco, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.